Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Larissa Egídio e hoje eu venho trazer mais um vídeo para vocês do projeto Mafalda, onde falaremos a respeito da Revolução Industrial, da valorização do lucro e da propriedade privada. E a primeira tirinha que eu trago para vocês hoje será abordado o conceito de valorização do lucro. Então, no primeiro quadrinho, o Felipe, que é esse personagem aqui da esquerda, estão ali decidindo qual vai ser a brincadeira e ele diz: de cowboy? Sempre de cowboy? Por que a gente não brinca de pirata? E aí o Manolito, que é esse personagem aqui, que vai iniciar a fala no segundo quadrinho, responde: isso mesmo. A gente era os membros do diretório e decidiu aumentar em 55% a taxa de juros, a cobrar sobre empréstimos hipotecários de que piratas? Ele continua no terceiro quadrinho. O que a gente precisa entender para conseguir compreender o que essa tirinha está trazendo é que o Manolito, ele é um personagem que é filho de um burguês. O pai dele é dono de um armazém, então ele tem muito dessa mentalidade materialista, gananciosa. Então, enquanto nós entendemos os piratas como sendo aqueles homens que têm a perna de pau, que gostam de beber rum, que atacam as embarcações e roubam as mercadorias, o Manolito já não tem essa visão. Ele já entende os piratas como aqueles que almejam o lucro acima de tudo e que para isso eles vão se valer, no caso da tirinha, da taxa de juros para acumular mais riqueza. No caso, essa valorização do lucro é um tema bastante recorrente nas tirinhas em que aparece o Manolito, justamente porque ele é um personagem que a todo momento ele pensa em dinheiro, em lucro, em acumulação. E essa visão é bastante disseminada pela ideologia. Então, o lucro, no caso, é tudo aquilo que excede o capital. E o que seria esse capital? O capital é o meio pelo qual o modo de produção capitalista opera. E esse sistema capitalista vai se consolidar a partir do século XVIII, a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial seria então um período de intenso desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico vai causar diversas transformações nas sociedades do mundo todo. Então, no caso da Europa, onde se tinha um modelo feudal, né, onde a produção era feita pelos servos nos feudos, onde se tinha ali pequenas propriedades de terra ali dos senhores feudais, né, em que parte do que era produzido, uma pequena parte ia para os servos e a outra, né, a maioria, ia para os senhores feudais. Com esses avanços tecnológicos, a produção ela já começa a funcionar de forma diferente, né? Então, as coisas começam a ser produzidas com maior velocidade e maior quantidade. E esse sistema capitalista passa a ser disseminado no mundo todo. E para que essa forma de produção se mantenha, ela vai precisar então de uma ideologia, ou seja, de uma produção cultural e também do controle do Estado. Que no caso, a burguesia, que é a classe que detém desses meios de produção, continua então no controle. Essa classe foi quem instaurou esse sistema de produção e passam então a controlar não só os meios de produção, como também toda a sociedade, através dos meios de comunicação, através do Estado, através dos meios de coerção, que seriam os meios de repressão, né, onde se consegue esse controle através da força. Então, essa produção cultural, essa ideologia, tinha, aliás, o liberalismo nessa época como uma ideologia fundamental. E hoje em dia a gente tem o neoliberalismo, que possui algumas características diferentes de acordo aí com os avanços tecnológicos que a gente acompanhou ao longo desses anos. Então foi através da Revolução Francesa que pôs fim ao feudalismo e também ao absolutismo, que é aquele regime em que os reis estavam no poder e se instaura então uma nova sociedade, inclusive em que nós vivemos, a sociedade capitalista. Então é nessa sociedade, a partir desse modelo de produção, a partir desses acontecimentos, que a gente tem então a consolidação de vários elementos, como por exemplo a acumulação do capital, a valorização do lucro, a propriedade privada, o muito na mão de poucos e o pouco na mão de muitos. Como consequência, a gente tem a questão da desigualdade social,
o trabalho assalariado, no qual a única coisa que nós temos é a nossa força de trabalho. Então, a gente oferece a nossa força de trabalho para que, através do nosso trabalho, nós recebamos o dinheiro para que nós possamos garantir a nossa sobrevivência. Então, além dessas características, nós temos, então, uma divisão de classes, onde temos uma classe burguesa e a classe trabalhadora, que somos todos nós. E nesse caso da tirinha, o Manolito, que é o especialista em finanças da turma, ele pode até não saber muito de piratas do mar, né? Mas ele entende bem sobre os piratas de terno e gravata, que se valem aí dos juros, dos impostos, das hipotecas e de vários outros meios que também, assim como os canhões, são armas bastante destrutivas. Então, como eu mencionei anteriormente, a propriedade privada foi um outro elemento incorporado no sistema capitalista. E nós falaremos mais sobre ela a partir dessa tirinha. Então, vamos ler juntos. No caso dessa tirinha, nós temos aí a Mafalda, a Liberdade e a Susanita, brincando de construir casinhas com esse jogo de peças de juntar. E na primeira tirinha, então, a Liberdade ela comenta com a Mafalda. Parece que nas reportagens da TV está na moda perguntar aos políticos se são a favor ou contra a propriedade privada. Já notou? Aí a Mafalda. Já. E a Liberdade se vira para a Susanita e pergunta. E você, Susanita, o que acha? É para ser a favor ou contra a propriedade privada? Aí no último quadrinho a gente já vê a Susanita agarrar tudo que vê pela frente e responde. Depende. Propriedade privada de quem? Ou seja, ela se apropria ali de tudo e é justamente isso, né, que dentro desse sistema capitalista a gente vê. Um pequeno grupo que se apropria de tudo e deixa ali as outras pessoas sem nada. Então elas ficam ali de mãos atadas diante do egoísmo da amiga burguesa, no caso da tirinha. E esse egoísmo é uma característica bastante associada ao individualismo, principalmente no que diz respeito a essa ideologia neoliberal. A propriedade privada, então, ela representa o elemento central, onde o indivíduo, uma vez que ele possui algum bem material, ele tem liberdade dentro da sociedade, direitos políticos também, por exemplo. Então, a gente vê uma política muito voltada para essa questão econômica. O sistema capitalista, dentro dessa concepção, ele enxerga a gente dessa maneira. Você vale o que você tem. Então, quanto mais você tiver, mais livre, entre aspas, livre, você é para atuar dentro da sociedade. Então, fica a reflexão sobre essa questão da propriedade privada. A ideia do autor é justamente trazer essa discussão para que a gente possa superar essa perspectiva individualista, egoísta, que refuta aí qualquer projeto de sociedade justa. E mesmo que dentro dessa concepção nossa liberdade esteja ligada ao fato de possuir bens, quanto mais a gente possui, mais preso nós ficamos àquilo. Ou seja, essa ideia de liberdade é falsa. Nós não somos realmente livres. Quanto mais apegado nós estamos, mais prisioneiros daqueles bens nós nos tornamos. Bom, então essa foi a nossa análise de hoje. Nós agradecemos a sua atenção. Um forte abraço a todos e até a próxima!